A história da Reforma Protestante. Deus preparou 3 civilizações para a chegada do Messias: os gregos, os romanos e os judeus. Quando Jesus veio ao mundo, Roma influenciava especialmente na questão política, os gregos na questão intelectual e os judeus na religiosidade. O primeiro século da era cristã foi conhecido como o período apostólico. Paulo e outros apóstolos convocam a igreja para batalhar pela fé e manter puro o conteúdo do evangelho. A igreja era extremamente perseguida e os césares odiavam a fé cristã. Mas em meio a tantas perseguições, os cristãos aumentaram em número e alcançaram quase a metade do Império Romano. No início do quarto século, o imperador romano Constantino se declarou cristão e em 313 promulgou o Édito de Milão. Isto dava liberdade aos cristãos, que foram integrados à sociedade romana. O cristianismo se tornou a religião oficial do Estado. Era o início da Igreja Católica Romana. No século IX, quase toda a Europa era cristã. Tal popularidade produziu resultados catastróficos à Igreja. Homens mundanos e ambiciosos conseguiam cargos nas igrejas para ter influência social e política. Por volta do final da Idade Média, o cristianismo estava completamente fora dos padrões deixados pelos apóstolos. Maria e outros santos passaram a ser objeto de culto. As peregrinações a lugares sagrados conferiam graça aos fiéis. A missa tomou o lugar da ceia do Senhor. O cristianismo se tornou uma religião do medo e do pânico. Neste período, Deus começou a levantar alguns movimentos de reforma. Pré-reformadores como Valdenses, John Wycliffe e John Huss, mas eles foram perseguidos. Também nesse período começou na Europa um despertar do interesse pela literatura, pelas artes e pela ciência. Era a chegada do Renascimento. A chama da Reforma começou a arder, primeiramente na Alemanha sob a direção do monge Martinho Lutero. Lutero visitou a cidade de Roma e ficou escandalizado com o declínio moral dos líderes religiosos. Passou por crises espirituais intensas e, através do estudo da Bíblia, pôde encontrar paz para sua alma e começou a pregar sua descoberta na cidade de Wittenberg. O Papa Leão X, querendo arrecadar fundos para as obras do Templo de São Pedro em Roma, permitiu a venda de indulgências que garantiu o perdão dos pecados. Lutero ficou indignado e, na manhã do dia 31 de outubro de 1517, afixou suas 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg. E com tal atitude, deflagrou o grito da Reforma. O justo viverá pela fé. Em 1520, Lutero foi excomungado pelo Papa Leão X. A segunda expressão histórica do protestantismo ficou conhecido como movimento reformado ou calvinista. Esse movimento surgiu na Suíça com Ulrich Zwinglio e João Calvino. Em 1522, Zwinglio rompeu com Roma e questionou algumas práticas católicas, como o celibato clerical e o jejum da quaresma. Calvino se converteu em 1533 e já em 1536 publicou sua obra mais importante, As Institutas. O terceiro movimento protestante é o chamado movimento puritano. Os puritanos queriam libertar a igreja das superstições papistas e buscavam um governo bíblico. Tinham como características principais uma disciplina rígida e uma vida de santidade. A Inglaterra ficou conhecida como o povo da Bíblia. Por suas fortes convicções, os puritanos foram expulsos da Inglaterra, e muitos deles foram para a América do Norte, onde iniciaram a história da nação americana. Foi na época dos puritanos em que foi convocada a Assembleia de Westminster, de 1643 a 1649, onde foram elaborados uma série de documentos, como a Confissão de Fé de Westminster e os Catecismos Maior e Breve, que são símbolos de fé de várias igrejas reformadas até hoje. Os fundamentos da Reforma são conhecidos como as 5 solas. Sole Deo Glória, somente Deus a glória. Sola Fide. A justificação ocorre pela fé na cruz de Cristo. Sola Gratia. Os seres humanos nascem espiritualmente mortos em delitos e pecados, e somente são salvos pela graça de Deus. Solus Christus. A salvação é realizada unicamente pela obra de Cristo na cruz. Sola Escritura. A Bíblia como única regra de fé e prática. Dia 31 de outubro de 2017, a Reforma Protestante completa 500 anos.
A Igreja Presbiteriana Filadélfia é parte dessa história. Ao olhar para a Igreja em nossos dias, podemos concluir que a reforma é necessária, mas devemos ter em mente que somente a Palavra e o Espírito de Deus poderão fazer as mudanças fundamentais em nosso tempo. Continuamos sendo protestantes quando negamos os novos ou antigos ensinos e práticas que são contrários aos ensinos da Bíblia. Nos impressionamos com o heroísmo de tantos irmãos da época da Reforma, que por causa de sua fé enfrentaram muitas provações e até mesmo mortes cruéis. Hoje, a Igreja precisa entender que viver de acordo com os princípios e valores do Reino de Deus continua sendo uma prova difícil, mas necessária para todos os cristãos.